Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Essa semana, e eu sempre faço comentário a partir de coisas que me acontecem durante a semana aqui no consultório. Então, essa semana, alguns pacientes, algumas pessoas usaram expressões que eu gostaria de trocar algumas reflexões aqui com você. Que é o uso de determinados adjetivos que funcionam em autoajuda ou não funcionam, mas são muito usados em autoajuda, mas que do ponto de vista psicoterápico, do ponto de vista psiquiátrico, não só não ajudam, como podem até prejudicar. Que são os adjetivos relacionados com força. Força e fraqueza, essa polaridade força e fraqueza. Então, frequentemente, pacientes que têm depressão a descrevem como eu não sou uma pessoa eu sou fraca, eu estou sendo fraca, eu não estou conseguindo reagir. Ela atribui os sintomas a uma fraqueza da disposição dela, não como sintoma, mas como uma fraqueza de vontade. Muitas vezes as pessoas dizem, ao se apresentarem, eu sou uma pessoa muito forte. Então, esses dois adjetivos e todas as conotações relacionadas à força e fraqueza, que são muito utilizados no dia a dia. Você precisa ser forte, você precisa reagir, você está sendo fraca. Esses adjetivos podem ser aplicados ao corpo, mas aplicadas à mente, elas trazem uma expectativa que é irrealizável. Porque aquilo que nós chamamos, e a palavra que originou, o momento que originou essa reflexão de hoje, foi uma paciente dizendo que ela não tinha uma personalidade forte. Você agregar-se a palavra, os adjetivos, força e fraqueza à personalidade, é não entender o conceito de personalidade. Regra geral, é assim que as pessoas tratam mesmo. A fulano de tal tem uma personalidade muito forte. Ou fulano de tal é uma pessoa muito fraca, tem uma personalidade fraca. Então isso é algo que costumeiramente nós ouvimos e até nos relatos, não apenas relatos de casos, mas também numa conversa cotidiana. O que nós chamamos de personalidade, a grosso modo, falando de uma forma mais simples, é como se fosse o resultado daquilo que nós trazemos como atributos genéticos com aquilo que nós encontramos como meio social. Então, todas as pessoas nascem com atributos que são genéticos, mas todas as pessoas nascem em algum lugar, nascem em algum contexto, nascem em algum grupo humano. Essa junção de coisas que eu trago com coisas que eu encontro, cada pessoa vai encontrando a solução pessoal para lidar com essas dificuldades e vantagens. Essa formulação pessoal, essa impressão digital que caracteriza cada pessoa, é o que nós chamamos de personalidade. É como se fosse exatamente a impressão digital. É aquilo que nos caracteriza ao longo da vida. Portanto, a personalidade não é algo que apareça ou que nós possamos tomá-la como definida antes que a pessoa seja um ser humano constituído, não apenas fisicamente, mas psiquicamente e socialmente. Ou seja, uma personalidade só estará inteiramente constituída ao final da adolescência. Ou seja, traduzindo o que é uma personalidade constituída, esse encontro pessoal que permite solucionar essa equação daquilo que eu trago com aquilo que eu encontro, só por volta da adolescência, o final da adolescência, é que esse modelo estará razoavelmente completado. Razoavelmente, porque isso vai mudando. E, aliás, essa é a característica fundamental da personalidade. Não é força nem fraqueza, mas flexibilidade e adaptabilidade. A capacidade de nós encontrarmos soluções para problemas, aliás, a definição
clássica de inteligência é a capacidade de resolver problemas novos com soluções adequadas ou problemas antigos com soluções novas. Ou seja, essa capacidade de lidar com as coisas e encontrar soluções que sejam adequadas à circunstância e à pessoa e sejam produtivas, essa é a característica principal da personalidade bem formada. É aquela que torna o indivíduo produtivo dentro do meio e da situação em que ele está, levando em conta os atributos dele. Portanto, toda fixação, todo congelamento, toda cristalização de um traço de personalidade, em lugar de ser uma vantagem, ele passa a ser desvantajoso. Porque a pessoa vai ser repetitiva, ela vai criar um padrão de resposta repetitivo, que em qualquer que seja a circunstância, ela agirá do mesmo jeito. E é isso que as pessoas, em geral, lidam quando chamam de personalidade forte. Ah, esse fulano tal tem uma personalidade forte. Ou seja, em qualquer situação ele é sempre o mesmo. Uma pessoa que se mantém inalterada, mudando o contexto, essa pessoa não terá uma personalidade bem constituída e adaptável. Ela terá um transtorno de personalidade, que, aliás, a formulação transtorno de personalidade é curiosa porque na medicina como um todo, as pessoas estão sadias ou estão doentes. Mas em psiquiatria é possível a gente dar dois tipos de diagnóstico para a pessoa. Aqueles que são ligados a transtornos clínicos, que são os transtornos psiquiátricos em si, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno esquizofrênico, demência na doença de Alzheimer, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Essas são situações clínicas, ou seja, em que o indivíduo tem uma queixa ou há uma queixa clínica sobre ele. E há um segundo item de diagnóstico que nós chamamos de personalidade, de transtorno de personalidade. Ou seja, vamos imaginar que o transtorno de personalidade é o terreno onde se assenta todas as outras patologias psiquiátricas. Então, a depender desse terreno, as patologias podem ter uma maneira X ou Y de lidar, ou até Z, de acontecerem. E o que é o transtorno de personalidade? É uma pessoa que ao longo da vida, portanto não é um diagnóstico dado por sintomas, é dado por uma história. A pessoa tem, desde o final da adolescência ou desde a adolescência, um padrão de resposta que é congelado, que é cristalizado, que é repetitivo e geralmente mal adaptativo. Ou seja, a pessoa continua respondendo de um jeito único, mesmo que os contextos sejam diferentes. Portanto, o transtorno de personalidade não é apenas o transtorno de personalidade antissocial, em que um tipo de relação com o mundo se desenvolve desde o final da adolescência. Mas existe transtorno de personalidade ansiosa, por exemplo, em que o indivíduo, desde cedo, independente da circunstância, ele é uma pessoa temerosa, continuamente temerosa em relação ao mundo, que é aqui que nós chamamos de transtorno de personalidade evitativa. É evitativa em que sentido? Evita sempre as situações porque ela teme não dar conta dela, por exemplo. Quando isso é perene, persistente, fazendo parte da história da pessoa, independente de contexto e de situações, e desde o final da adolescência é descrito assim, fulano de tal é assim, então isso nós chamamos de transtorno de personalidade. Que quando você, e provavelmente as pessoas que estão me escutando aqui vão correndo para o Google olhar, aquilo que é descrito ali, aquilo que é descrito é um tipo puro. Você não encontra na vida pessoas que reproduzam textos diagnósticos. Por isso entra a importância do profissional mais do que o Google, muito mais do que o Google. O Google dá um recorte que é fixo. A capacidade que tem o profissional de adequar aquele padrão diagnóstico à história que nos está sendo apresentada é que faz o diferencial da presença do profissional e não poder ser substituído por um algoritmo do Google simplesmente. Então, uma personalidade é adequada quando ela é capaz de se adaptar, ser produtiva e construtiva para a pessoa.
Ou seja, quanto mais, o principal caractere para a adaptabilidade é a flexibilidade. Ou seja, qualquer traço que se torna rígido, por melhor socialmente que ele seja, ele passa a ser um problema para a pessoa. O que eu vou dizer aqui é puramente uma caricatura. Não é uma definição diagnóstica, mas é uma caricatura. Mas serve para tornar mais inteligível o que eu estou dizendo. Uma pessoa que não possa deixar de fazer o bem, se sinta obrigada sempre a fazer aquilo, por melhor que seja socialmente essa atitude, mas para a pessoa é uma prisão. Ela não pode agir de outro jeito. E todas as situações desse tipo, que fazem parte de uma história, não de um recorte de vida. Então, quando se fala de transtorno de personalidade, eu volto a lembrar, não é um diagnóstico que nós busquemos no consultório por meio de sintomas e sinais. O diagnóstico de transtorno de personalidade, que todos os atributos psíquicos podem se tornar cristalizados. O que nós buscamos é na história. Se desde cedo, desde o período que nós esperamos que essa personalidade esteja construída, a pessoa tem como um traço constitutivo dela, como identificador dela, algo que seja rígido, ou seja, em todas as situações ela atua daquele jeito, aí nós estamos nos aproximando mais do transtorno de personalidade. Ou seja, o terreno, isso não é uma patologia, e isso é uma coisa importante de dizer. O transtorno de personalidade não é uma patologia em que o remédio possa atuar, porque não é sintomático. É um modo de se de agir, um modo das pessoas se comportarem, é uma maneira de reação que se torna cristalizada. E, por definição, o que nossa personalidade, ou seja, nossa identidade psíquica, ela existe para que nós tenhamos uma vida produtiva, construtiva. Portanto, a flexibilidade e a adaptabilidade fazem parte disso. Adaptabilidade não significa baixar a cabeça às coisas, não. É a resposta adequada à situação. Muitas vezes a resposta adequada é o não. Muitas vezes a resposta adequada é a fuga. Muitas vezes a resposta adequada são atitudes que aparentemente não fortes ou fracas. Muitas vezes a atitude adequada é desistência. Mas a pessoa que é impossível, há pessoas que dizem assim, eu não consigo ser derrotado, eu não aceito a derrota, eu não posso ser fraco. Isso é muito comum em luto, em pessoas que estão vivenciando o luto, que começam a contrariar-se consigo porque estão sofrendo, quando elas deveriam ser fortes, ou seja, elas estipulam para ela um modus operandi de vida que é rígido. E diante de uma situação de perda, o que é a situação sadia de adaptação? É reagir com sofrimento, tristeza. Uma pessoa incapaz... Aliás, há uma história que diz que corajoso é o sujeito que não teve tempo de fugir. Mas qual é a diferença da coragem e da temeridade? Coragem é o reconhecimento do risco, aceitação do risco, mas há um objetivo maior para se fazer aquilo. Uma pessoa que mergulha no incêndio, ou mergulha num mar tempestuoso para salvar alguém, ele será corajoso quando ele reconhece aquilo, vê qual é a capacidade técnica que ele tem de chegar até lá, e coloca o risco dele em segundo plano, porque o salvar a pessoa é o primeiro plano. Isso é coragem. Mas uma pessoa que se arrisca, uma pessoa que tem atitudes de risco, sem ponderar o risco, isso é temeridade. Ou seja, é uma pessoa que não pode passar por covarde. É uma pessoa que não pode deixar de fazer as coisas. Todas essas situações de imobilidade de resposta, e resposta sempre cristalizada, seria um transtorno de personalidade. Então, retomando aquilo que nós estávamos falando, força e fraqueza não é para o sistema psíquico nosso, não é para a nossa vida mental. Flexibilidade, sim. Flexibilidade e adaptabilidade. Tchau.